Meu nome é Dorval Fagundes Furtado e estamos aqui para a 8ª aula deste importante curso sobre saúde. Hoje nós vamos falar sobre os óleos industrializados, os óleos comestíveis que a indústria nos fornece. Apenas uma pergunta importante: será que os óleos comestíveis que estão disponíveis para consumo podem realmente trazer algum prejuízo nutricional ou até mesmo um prejuízo para a nossa saúde? O óleo de cozinha consiste em óleos vegetais comestíveis derivados de azeitonas, amendoim e açafrão, o famoso cártamo, para citar apenas algumas das muitas plantas que são usados. Líquido à temperatura ambiente, os óleos de cozinha são muitas vezes adicionados durante a preparação de alimentos processados. Eles também são usados para fritar alimentos e para fazer molho de salada. As pessoas em muitas regiões começaram a processar óleos vegetais milhares de anos atrás, utilizando quaisquer produtos naturais à mão a fim de obter óleos para fins culinários. Os povos mais desenvolvidos aprenderam a usar o sol, um incêndio ou um forno para aquecer produtos vegetais oleosos até que as plantas exalassem seu óleo, que poderia então ser extraído. O óleo de soja já era produzido na China e no Japão em 2000 a.C., enquanto que no sul da Europa já se produzia azeite cerca de 3000 a.C. No México e na América do Norte, amendoim e semente de girassol eram torrados e transformados em uma pasta antes de serem cozidas em água. O óleo que subia a superfície da água era separado e guardado. Os africanos ralavam e batiam sementes de palma e polpa de coco, e em seguida ferviam a pasta, a fim de separarem o óleo que se formava na superfície da água. Alguns óleos tornaram-se disponíveis apenas muito recentemente, à medida que a tecnologia de extração melhorou. O óleo de milho tornou-se disponível na década de 1960. Os primeiros esforços para aumentar a produção de óleo foram realizados de forma independente em lugares como China, Egito, Grécia e Roma. Usando uma pedra esférica em conjunto com pilões de pedra ou os próprios pés, as pessoas começaram a esmagar matéria vegetal para a extração de óleo. O material era posteriormente colocado em peneiras, tais como as cestas de vime planas. A pasta era então pressionada através de peneira, usando-se alavancas. Os gregos e romanos melhoraram este processo através da introdução de guinchos com parafuso para operar uma prensa de alavanca. Seu método foi tão sábio e tão inteligente que foi utilizado durante toda a Idade Média. Invenções da Idade Moderna, como a prensa Stamper, que foi inventada na Holanda em 1600 e usada até 1800 para extrair o óleo, um moinho de rolo criado pelo engenheiro inglês John Smeaton em 1750 para esmagar matéria vegetal de forma mais eficiente, e a prensa hidráulica, conhecida por Joseph Brahman na Inglaterra e construída por ele, foi a primeira prensa de parafuso, a mesma tendo sido criada por Anderson nos Estados Unidos em 1876. Sua Expeller, nome comercial, operava uma prensa contínua em formato de gaiola. Quando a matéria vegetal era colocada na prensa de Anderson, o óleo resultante escorria para fora por meio de fendas ou frestas laterais. Um parafuso aumentava a pressão à medida que o óleo começava a diminuir, a fim de se extrair um pouco mais de matéria vegetal. Melhorias da moagem e na prensagem da matéria vegetal foram acompanhadas por melhorias na extração do óleo. Em 1856, Days, da Inglaterra, obteve a primeira patente para extrair óleos com o auxílio de solventes de petróleo, seguindo as experiências de Jesse Fisher em 1843. No início, solventes como benzeno eram bombeados através da pasta vegetal e drenados por orifícios em um fundo falso. Mais tarde, Bowman e Hildebrand, da Alemanha, desenvolveram de modo independente sistemas contínuos que pulverizavam a pasta vegetal com solvente. Ambos os métodos foram finalmente aperfeiçoados e hoje a extração de óleo com auxílio de solventes de petróleo é um padrão na indústria de óleos vegetais. Nesta lição, você teve uma pequena história sobre os óleos vegetais e sobre como eles puderam ser colocados disponíveis na indústria e a baixo custo usando-se solventes de petróleo. Mas para a próxima aula,
nós temos uma pergunta bastante intrigante. Como funciona o método moderno de extração de óleos vegetais e que riscos eles podem fornecer para a sua saúde? Te encontro lá.